Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar com vocês com análise de defeito em fontes, tá? Muita gente se pergunta, muita gente tem dúvidas sobre como consertar, como chegar no ponto específico e entre outros assuntos. Primeiro você tem que ficar claro isso na sua cabeça, o que é uma fonte chaveada e o que é uma fonte simples, tá? Fonte chaveada, para quem ainda não sabe, tá? Fonte chaveada é aquela fonte sem transformador. Um bom exemplo disso é a fonte de computador. Ela não tem transformador, tá? E a fonte normal é aquela que tem um transformador. Que ela tem entrada lá 220, ela reduz aqui no transformador e dá o circuito, entre outros. Vantagens e desvantagens. A vantagem de uma fonte chaveada é que ela é mais leve e ela consegue trabalhar com potências maiores. Você pode trabalhar com grandes potências em um circuito reduzido. Por exemplo, você pode trabalhar com 40, com 50 amperes, uma fonte em um circuito reduzido. Agora, se você fosse trabalhar com transformador, uma fonte de 50 amperes seria uma coisa bem grandona, uma fonte gigante. Além disso, você tem como é que eu posso dizer? Você tem interferências, depende se o circuito seu for, exemplo, para rádio amador, entre outros assim, você tem várias interferências, vários problemas que na fonte chaveada você não tem esse tipo de problema, tá? Então, um detalhe sempre tem que ficar claro para você: fonte chaveada é aquela que não tem transformador. Essa fonte chaveada é usada na maioria dos equipamentos hoje. Televisões, computadores, equipamentos mais reduzidos que ligam na energia, normalmente usam fonte chaveada para trabalhar, beleza? Outro detalhe que eu já falei em vídeos anteriores, principalmente na introdução sobre análise de defeito, você tem que ter no mínimo eletrônica básica, porque não adianta você querer, às vezes, assistir um vídeo, fazer uma análise de um circuito, se você não tem no mínimo eletrônica básica. Então esse é um requisito essencial. Não adianta, você vai assistir, você pode até entender, mas você vai aproveitar melhor o vídeo se você tiver no mínimo uma eletrônica básica, você saber o que é energia, o que é componentes eletrônicos, como testá-los. E a gente faz isso no blog, que você pode ver aí na descrição do vídeo. Você vai ver o blog e você vai ter acesso ao curso de eletrônica básica, caso ainda você não tenha, beleza? Então vamos lá. Vamos à análise de uma fonte chaveada de PC, tá? Por enquanto a gente vai na teoria, mas na teoria eu vou deixar bem claro para vocês entenderem isso melhor, tá? Primeiro, você tem que entender o funcionamento básico da fonte. Eu sei que você vai me falar assim, cara, mas a fonte de PC basicamente não tem esquema. Você não encontra esquemas de fonte de PC, eu sei disso, mas só que você tem que ter uma noção básica. Primeiro, você sabe que na entrada, você tem a entrada de 220 ou 110 volts, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem algumas fontes. Era para ter aquelas bobinas de proteção. Como é que funcionam essas bobinas? Essas bobinas é apenas... Essas fontes mais modernas não tem, mas fonte mais antiga tem. Para que servem essas bobinas? Ela tira alguma interferência, ruído, tira suspensor de ruídos, ruídos que vão em equipamentos. Às vezes você liga um rádio FM e tem aquele barulho, plac, plac, aí você não sabe o que é. Esse tipo de ruído que esse tipo de bobina tira. É o ruído de entrada. Então alguns têm essas bobinas, tá? Então o 220 entra lá. E aí o que acontece? Às vezes a fonte não liga. Uma dessas bobinas pode estar rompida. O que muita gente faz? Vai lá e liga um fio direto. Liga uma solda, igual está aqui, né? Liga um fio direto. O que acontece? Dá problema de ruído. O que é a melhor opção? Você procurar outra bobina e substituir a bobina e colocar outra igual ou pelo menos parecida. Ou tentar emendar ela. Você já tirou um defeito aí, você já
resolver um defeito. Outra coisa, normalmente você pega um fusível em curto. O que acontece? Se você pega um fusível em curto, alguma coisa aconteceu, tá? Algum curto aqui para frente aconteceu. Então, se você pegou esse curto, o cara vai lá na maior alegria, troca o fusível sem qualquer tipo de análise, sem qualquer tipo de preocupação, troca o fusível e queima de novo. Eu já vi isso acontecer muito em fonte, tá? Troca e queima de novo, ou às vezes fica pior do que já estava, queima mais coisa do que já estava. Então, a primeira coisa que você tem que usar é uma lâmpada de série. Você vai usar a lâmpada série, breve a gente vai fazer um vídeo falando sobre lâmpada série. Você vai ligar o circuito lâmpada série. Lâmpada série é uma lâmpada ligada em série, aqui, tá? É uma lâmpada de uma potência razoável. O que é uma potência razoável? Em média uns 100 watts ou 200 watts. Aqui está a lâmpada série e aqui está a energia. Os 220 ou 110. O que acontece? Se tiver um curto aqui, você trocou o fusível. Se tiver um curto aqui, a lâmpada vai acender. A lâmpada vai acender porque ela vai absorver aquele curto. Então, se ela acender, é porque tem curto para frente. Então, você troca o fusível e liga na lâmpada série. Ah, tem defeito? Beleza. Primeiro ponto que você vai olhar que tem defeito, a ponte retificadora. Então, o primeiro ponto que mais dá defeito de fontes é a ponte retificadora. Se você ainda não sabe como funciona ou como fazer uma ponte, basta você ir em eletrônica básica que a gente vai mostrar esses detalhes. Certo? Então a ponte retificadora está aqui, aqui é o negativo, aqui é o positivo da ponte, tá? Da entrada da fonte, dessa fonte, tá? Então tá, você vai ver se tem algum curto nos diodos. Se tem em pelo menos 2, eu recomendo que troque todos, tá? Outra coisa que acontece muito, normalmente essas fontes, elas têm um diodo que ele é de 2 ou 3 amperes. Então você tem que colocar um diodo mais forte, não menos. Tem muita gente que troca por um M4007, costuma dar problema na frente. Aí o que acontece? Se você pegou um diodo, como você descobre isso? Olha no datasheet. Você olha qual que é o diodo, pesquisa no datasheet. Ele é um diodo de 2 amperes? Cara, procura um diodo de uso geral, de fonte, de 3 amperes. Se você colocar, vai ser útil. Ele não vai dar problema como se fosse o de 1. Não coloca menos, coloca mais, potência maior. Passou do diodo, da ponte retificadora, trocou os componentes danificados, vai para frente, vai no capacitor. Os capacitores principais, tá? Os capacitores principais. Então, esses capacitores principais, muita gente me pergunta o seguinte: cara, capacitor de fonte. Eu tenho um capacitor aqui, ó, esse aqui, ó, ele dessa fonte, tá, específica. Aqui ele é 200 volts por 330 UF. Às vezes, dependendo, você tem um capacitor lá que ele é 200 volts e 220 UF. Se eu colocar esse, vai ter problema? Não. Você pode colocar esse. Se eu colocar um de 200 volts por 4, um exemplo, tá? Nem sei se tem essa capacitância. Um de aproximadamente 400 UF, vai ter problema? Não. Capacitores de fonte normalmente não tem problema, mas é claro que o recomendável é colocar uma capacitância igual ou maior a que existe na fonte.
para problemas de filtro, interferência, entre outros. Então, a capacitância é recomendar você colocar igual ou maior a existente, beleza? Bom, depois que você já... Nessa parte aqui, já é basicamente o básico da entrada, tá? O básico da entrada. Então, como esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou fazer outros vídeos, a continuação desse aqui. Então, essa é a entrada da fonte, tá? Entrada. Depois eu vou mostrar o circuito FET e a saída da fonte em uns próximos vídeos, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido a análise de defeito da entrada da fonte. As dúvidas vocês deixam nos comentários. E valeu, até a próxima.